Olá, é bom mais uma vez estarmos juntos. Vamos estudar a palavra de Deus. Você é meu convidado, minha convidada. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós estaremos lendo os seguintes versículos que nortearão a nossa reflexão, a nossa lição da escola bíblica. Essa oportunidade. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 14. A lição foi escrita pela educadora religiosa Zenilda Silva Pinto. O título da lição é Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Todas as lições que temos estudado da revista Palavra e Vida tem enfatizado o tema adversidade. E hoje, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. E o personagem da nossa história de hoje, o personagem central é exatamente Elias. Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 14, diz assim a palavra de Deus. Abre aí a sua Bíblia, acompanhe comigo. Diz assim: Ali, Elias entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por estarmos refletindo na tua palavra. E a nossa oração, a nossa petição é que o Senhor esteja esclarecendo a mensagem dessa palavra aos nossos corações, nos fortalecendo, fazendo com que absorvamos tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos a aprender, em nome de Jesus. Amém. Quando a adversidade é a falta de reconhecimento. A missão que Elias recebeu não foi nada fácil. Na verdade, Elias recebeu uma missão de alertar o povo sobre o descaminho daquele povo. Aquele povo estava se afastando de Deus, aprendendo com Acabe e Jezabel, não é? Aquele casal terrível, idólatra, aquele casal que estava implantando a idolatria entre o povo de Deus. Então a missão de Elias era orientar aquele povo para que o povo saísse daquele hábito da idolatria, daquele descaminho da idolatria, voltasse a adorar o Deus vivo. Mas para isso, Elias tinha que confrontar Acabe e Jezabel, que formavam um casal muito agressivo, então um casal até ameaçador. Então o tema desse estudo vai apresentar essa questão: quando a adversidade é a falta de reconhecimento. E aí Elias teve um momento em que ele começou a fraquejar, porque ele foi um homem, ser humano como eu e você, e num dado momento ele começou a fraquejar e fugiu, porque estava com medo de ser morto por Acabe, já que Jezabel, a esposa de Acabe,
ela influenciava bastante a cabeça do rei e ela então queria que Elias fosse morto. Ela colocou no seu coração um propósito de matar Elias, porque Elias estava tirando a paz daquele casal que era tão arbitrário e tão controverso. Então, o que a autora da lição nos propõe é que, da mesma forma que Elias ficou decepcionado com aquele tipo de trabalho que ele assumiu diante de Deus, nós também podemos ficar decepcionados se não tivermos a perspectiva correta do que é servir ao Senhor, do que é trabalhar para o Senhor. Então, a autora diz que essa decepção da qual Elias foi acometido, pela qual Elias foi atingido, também pode atingir a cada um de nós ainda hoje, não é? E ela diz que Elias ficou decepcionado porque passou por um momento de adversidade. E nós também passamos. Então Elias enfrentava aquele rei, não é? Aquele rei que era um rei terrível. Se você quiser saber melhor o que a Bíblia diz sobre o rei, sobre Acabe, leia lá rapidamente 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. Leia atenciosamente o que diz esse versículo. 1 Reis, aliás, esses versículos. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30. Esses versículos dizem assim. 1 Reis 16, 29 e 30 diz assim: no 38º ano de reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Acabe, então, tinha superado em termos de idolatria, em termos de desobediência, Deus tinha superado todos os outros reis. Esse texto que você leu comigo declara, não é? Declara no versículo 30. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ou seja, ele superou a questão de desobediência, de afastamento de Deus, ele superou todos os outros reis que o antecederam. E a gente sabe a influência que uma liderança exerce sobre os seus liderados. Como Acabe foi esse rei muito cruel, muito tirano, muito desobediente a Deus, ele começou então a influenciar aquele povo, que o povo também seguisse as suas orientações, aliás, as suas orientações não, as suas imposições. Então Elias foi esse homem que recebeu essa missão desafiadora e para orientar o povo. Não é fácil orientar um povo que está sendo comandado, né, por um líder dessa espécie. E aí o primeiro ponto que a Bíblia coloca aqui, que a escritora, que a autora da lição coloca, é o seguinte: Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Elias sabia que se ficasse em Samaria, ele seria morto, porque ele foi um instrumento de Deus para aniquilar os profetas de Baal e de Azerá. Outras Bíblias vão dizer os profetas de Azera, né? A outra falsa deusa, essa Azera ou Azerá, era uma outra falsa deusa, então, que era adorada em Israel naquele tempo. E aí, como eu havia falado, Jezabel, que era a mulher de Acabe, tinha jurado Elias de morte. Se você ler lá, aliás, leia, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 2. Veja o que Jezabel, ouça o que Jezabel disse, não é? Ouça o juramento, a ameaça que ela fez a Elias. Diz assim, 1 Reis 19, 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então Jezabel, ela ameaçou Elias
e disse: Elias, olha, eu vou fazer com você. Ela mandou um mensageiro, né? Enviou um mensageiro: Elias, vou fazer com você a mesma coisa que você fez com os profetas de Baal. O que tinha sido feito com os profetas de Baal por Deus através de Elias? Os profetas de Baal tinham sido exterminados. Caiu, né? Caiu fogo sobre eles e eles então foram exterminados. Então, Jezabel ameaçou Elias, porque Elias significava uma ameaça àquele tipo de reinado arbitrário e ímpio de Jezabel e de Acabe. Então Elias, temendo por sua vida, esse texto fala sobre isso. Ele fugiu, né? Foge para Berseba e lá ele entra numa caverna. Não é? Então ele deixa lá o seu servo, vai para o deserto. Ele anda um dia e bastante deprimido, senta debaixo de um arbusto e fala com Deus, né? Versículo 1 Reis 19, versículo 4 diz assim: veja o que Elias falou com Deus, diz assim, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, diz assim: e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Ouçam a oração de Elias: já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Percebam o grau de decepção de Elias. Na verdade, Elias fez isso porque ele estava cansado, a situação era bastante difícil e qualquer um de nós, quando enfrenta uma situação difícil, qualquer um de nós pode ser acometido pelo desânimo e pela decepção. Então Elias orou pedindo para que Deus tirasse a vida dele. Só que Deus sabe o que está fazendo, não é? Então, em circunstâncias de depressão, de desânimo, muitas vezes a pessoa pensa em: puxa, bom seria que eu morresse, bom seria que Deus tirasse a minha própria vida. Só que Deus sabe o que faz. E isso também pode acontecer devido ao grande estado de estresse, ao estado emocional. Esse era o caso de Elias. Ele estava abalado emocionalmente, uma missão difícil para resolver, com muita coisa para fazer e coisa que ele tinha recebido, missão, né, responsabilidade que ele havia recebido de Deus. Então, você já viu pessoas vivendo um quadro de depressão e de desânimo? É uma situação muito triste. E o pior ainda é quando a gente percebe pessoas vivendo esse quadro de depressão, de desânimo, e a gente fica impelido a pregar um sermão para essa pessoa, como se aquilo fosse falta de espiritualidade. Não. Quando a pessoa está num quadro de desânimo ou de depressão, a ciência diz que isso também tem um lado clínico e emocional da situação e que nós devemos demonstrar misericórdia. Se Deus fosse tratar Elias com todo o seu sentimento de punir, né, de punição, seu sentimento punitivo, Deus ali, por certo, eliminaria Elias. Mas Deus tem misericórdia dos seres humanos porque Ele sabe que o ser humano é falho. Como nós também, que somos falhos, devemos ter misericórdia das pessoas que apresentam esses quadros de desânimos, quadros de depressão, porque essas pessoas, na verdade, muito mais do que um sermão, há momentos em que elas precisam da nossa misericórdia. Então, precisamos ter, sim, corações compassivos, encorajarmos essas pessoas, é verdade, sim, com a palavra de Deus, mas principalmente com um ombro amigo, uma palavra de incentivo, porque, lógico, os seres humanos precisam de Deus, mas seres humanos também precisam de amigos. Há horas em que o ser humano precisa saber que existe alguém da mesma espécie dele, ou seja, um outro ser humano, para dar o ombro, oferecer o ombro amigo, um ser humano com o qual ele possa contar. Então, quando você perceber alguém desanimado e que você já tiver falado sobre a palavra de Deus com essa pessoa, não tenha uma série de sermões para pregar para essa pessoa. Encoraje-a com a palavra, sim, mas no momento em que você perceber que essa pessoa não está reagindo,
Ofereça o seu ombro amigo. Às vezes o silêncio fala muito mais forte do que qualquer discurso religioso. O que Elias estava precisando naquele momento era de compreensão, não é? É de compreensão. E foi exatamente isso que Deus fez com Elias. Deus o encorajou. E daqui a pouco nós veremos mais alguns detalhes desse encorajamento de Deus. Então não vamos demonizar quando virmos alguém desanimado ou alguém com um quadro depressivo. Precisamos tratar aquela outra pessoa como um ser humano, e uma pessoa que tem as suas fraquezas, como todos nós temos. Quem nunca se sentiu só em algum momento, mesmo a uma grande multidão, não é? Então, precisamos ter essa consciência. Todavia, também não devemos esquecer de que temos o Consolador, o Espírito Santo, que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da vida. Mas, ainda assim, continuamos sendo seres humanos que, por vezes, nos sentimos ameaçados e o desânimo pode tomar conta de nós. Então, Deus não ficou irado com Elias, nem foi severo com ele, pois o conhecia muito bem, não é? Deus conhecia Elias muito bem. E é exatamente dessa forma que Deus nos trata. Apesar de sermos imperfeitos, Deus nos conhece muito bem e Ele é misericordioso. Deus conhecia as forças de Elias, mas também conhecia as suas fraquezas. Quem é que só tem ponto forte? Nenhum de nós. Todos nós temos pontos positivos, que são as chamadas virtudes, mas também temos pontos a melhorar, que são as chamadas fragilidades. Então o Senhor esteve em todo tempo presente, cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. Se você for olhar, for examinar esse texto, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 5 a 9, diz assim: depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Elias dormiu. De repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: Elias, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Elias comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Percebe? Deus tratou de Elias com um bom período de sono, e sono é essencial. Deus tratou de Elias também hidratando Elias, não é? Ele bebeu, ele comeu, tratou também alimentando Elias. Então Deus, Ele o tempo todo está suprindo todas as nossas necessidades. Ele sabe que nós temos necessidades básicas, Ele não nos abandona nunca. O ponto 2 destacado na lição é: com Deus superamos o medo, não é? Com Deus superamos o medo. A impotência do falso Deus Baal, que era aquele Deus pregado, aquele Deus evidenciado, divulgado pelo rei Acabe, também pela sua esposa Jezabel. Então a impotência do falso Deus Baal, como provedor da chuva e fogo, mostrara que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de dominar todas as coisas. Lembram-se quando Elias afrontou lá os profetas de Baal? A questão era exatamente essa. Elias pediu que o povo orasse a Baal, não é? E o povo orou, os profetas oraram, e quando Elias orou, Deus providenciou, Deus respondeu à oração. E então, foi um desafio bastante ameaçador, né? Bastante contundente. Elias, num dado momento, até dizia para eles: olha, quando eles começavam a gritar, começavam a fazer todo aquele cerimonial, aquela algazarra, orando a Baal, teve uma ocasião em que Elias disse assim: olha, ore mais alto, fale mais alto. Quem sabe, se o seu Deus, se Baal nesse momento não está dormindo ou não foi viajar, então fale mais alto.
Então, e no final desse episódio, Elias orou ao Senhor e o Senhor mandou a resposta, não é? Então, Elias obteve aquela grande vitória. Deus honrou a sua fé. Mas nós devemos ter o seguinte em mente. O fato de Elias ter saído vencedor naquela batalha perante os profetas de Baal não faria dele uma pessoa que em todos os momentos estaria saindo vitorioso em todas as situações. Não é assim. A vida, na verdade, ela é composta por momentos de altos e baixos. Há momentos em que tudo dá certo, há momentos em que as coisas não funcionam como a gente queria, como a gente gostaria que funcionasse. Então, quando Elias sofreu aquela ameaça, ele se sentiu decepcionado porque ele entendia que pelo fato de estar trabalhando para Deus, a serviço de Deus, ele só poderia ter resultados positivos. Mas quem nessa vida só colhe resultados positivos? Não existe essa pessoa, a vida não é assim. Ainda que a gente diga, puxa, mas a vida é injusta, acontece isso, acontece aquilo, veja quantas pessoas sofrendo e pessoas inocentes. A gente vive em sociedade e aquilo que uma pessoa faz afeta a outra. Quando temos líderes corruptos, a corrupção do líder ou da liderança mata os inocentes pelo desvio de verbas. Quando temos líderes que não são tementes a Deus ou que são somente teoricamente tementes a Deus, esses líderes enganam o povo e o povo continua acreditando nesses líderes, mesmo que eles não sejam uma boa liderança. Ou até o povo continua acreditando por conveniência, como foi o caso daquele povo em relação a Acabe e Jezabel. Então, o que aconteceu com Elias? Depois daquela ameaça que ele recebeu de Jezabel, o desespero ofuscou a sua fé e, temendo por sua vida, ele fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não o abandonaria, não é? Em meio às adversidades. Entretanto, o medo falou mais alto. Quem de nós nunca teve essa mistura, não é? Essa atitude entre o medo e a coragem. Ah, Deus está comigo. Mas ao mesmo tempo que falamos que Deus está conosco, também temos medo da situação. Por exemplo, nesse caso da pandemia, quem de nós deixou de acreditar em Deus por causa da pandemia? Ninguém. A gente continua acreditando em Deus. Mas quantos de nós também, no mesmo tempo em que acreditamos, ficamos temerosos com o que possa nos acontecer, porque somos cidadãos sujeitos às mesmas intempéries que os outros cidadãos. E que por conta disso devemos tomar nossos cuidados, nós tomamos nossos cuidados, mas nem sempre os outros tomam esse mesmo cuidado. E a falta de cuidado dos outros pode nos afetar, nos contaminar com esse vírus que está circulando por aí. Então, da mesma forma que Elias, nós também vivemos essa questão dessa mistura, não é? Dessa dicotomia entre fé em Deus, mas também receio pelo que a irresponsabilidade do outro pode nos causar. Nós estamos vendo essa onda, não é? De coronavírus, isso que eles estão chamando de segunda onda, parte disso atribuída a uma postura irresponsável de uma grande parte da população que anda aglomerada, como se nada tivesse acontecendo. Sabemos que existe uma grande parcela também da população que precisa trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, mas nunca devemos esquecer que temos que trabalhar sim, se for o caso, mas precisamos tomar os devidos cuidados, que são aquelas orientações básicas das autoridades nesse assunto. Então, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentam a crise de pânico. A pandemia tem causado muitas questões, tem desestabilizado muitas famílias e a sociedade de maneira geral. Por exemplo, li uma matéria recentemente de que a pandemia tem causado um aumento
o aumento de agressões a idosos. Isso por causa do confinamento de pessoas no mesmo ambiente. E quando esse confinamento obriga as pessoas a ficarem mais juntas, e se esse relacionamento não for bem trabalhado, esse mau relacionamento acaba dificultando uma série de fatores e tendo desdobramentos terríveis. Então, o cuidado pessoal é necessário, mas não pode faltar a confiança em Deus. Não adianta também a pessoa se equipar toda fisicamente, né? usar todo o equipamento, mas também não estar equipado com essa confiança de que Deus não nos abandona. Mesmo que às vezes a nossa fé oscile, a nossa postura oscile, mas precisamos confiar sempre que Deus é aquele que nos guarda. Então, não sabemos plenamente o propósito dessa enfermidade, não é? A gente sabe que no decorrer dos anos e da história, outras enfermidades aconteceram. A gente sabe também que elas são úteis para ensinar a humanidade, para mostrar para a humanidade que a humanidade é dependente de Deus, que as pessoas estão cada vez mais afastadas do Senhor e às vezes acham que as questões desse mundo resolvem todos os problemas, mas não é assim. Então, muitas vezes o medo vem como um ladrão no intento de roubar-nos a certeza de que Deus está conosco, mas devemos permanecer confiantes apesar das lutas, não é? Somos falhos, fracos e pensamos muitas vezes não termos condições de realizar o que o Senhor quer de nós. Contudo, jamais devemos esquecer de que o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado para auxiliar-nos. Basta pedirmos a Ele em oração. Essa foi a fragilidade de Elias. Ele recebeu uma missão desafiadora para realizar. Nós também hoje temos essa missão desafiadora. Nós precisamos testemunhar perante o mundo, perante a sociedade, que Deus está no controle, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo. Terceiro ponto que a autora da lição destaca para a gente é: a valorização vem de Deus. Nós sabemos que Elias surtou, Elias ficou desanimado, porque no versículo 14, que eu vou ler agora com você, ouça bem o que ele disse. 1 Reis 19, versículo 14, diz assim a palavra: ele respondeu, Elias, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias disse que ele foi o único que continuou sendo fiel a Deus. Não, não foi. Claro que grande parte da nação israelita havia se voltado para Baal por imposição, por conveniência, por uma série de fatores. E aí Elias, então, naquele extremo da sua situação de desânimo, disse assim, olha, todo mundo apostatou, eu sou o único. Não, ele não era o único. Ele era dois que permaneceram fiéis, mas não era o único. Mas quando a gente olha só para a gente, para o nosso sofrimento, para a nossa dificuldade, a gente tem tendência de achar que sofre mais do que o outro, a gente tem tendência de achar que está sofrendo mais do que o outro, que a gente é mais perseguido, que ninguém gosta da gente, que a gente é o mais injustiçado. E esse é o tipo de sentimento que não faz bem. Então Elias precisava entender, tanto eu quanto você também precisamos, Elias precisava entender que a nossa valorização ela vem de Deus. A gente não tem que ficar esperando reconhecimento desse mundo. Por quê? Porque o reconhecimento desse mundo ele tem um preço, não é? Aqui nós somos seres utilitários. As pessoas cuidam bem de nós, se elas não nos amarem de verdade, elas nos valorizam enquanto precisam de nós. Mas a nossa valorização, o nosso reconhecimento vem de Deus. Então percebam bem,
No deserto, Deus não abandonou Elias, muito pelo contrário. Ali naquele ambiente adverso, Deus cuidou de Elias, primeiro dando sono a ele dormiu. Depois Deus alimentou Elias e o fortaleceu física, emocional e espiritualmente. Quando Deus, a palavra diz, não é? Lá no versículo 7 do capítulo 19, Reis 19, 7, diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então o anjo do Senhor, além de proporcionar que Elias comesse, que bebesse, que dormisse, o anjo chegou e tocou em Elias. E esse toque foi exatamente para tratar o emocional de Elias. Quantos de nós hoje estamos carentes de um toque, de um abraço, não é? Há pessoas que dizem assim: puxa, eu queria tanto dar um abraço naquela pessoa querida, no meu pai, na minha mãe, na minha avó, porque nós precisamos dessa proximidade. Isso faz bem para o nosso emocional. E reconhecendo que Elias precisava desse toque, o anjo do Senhor foi lá e tocou em Elias, como muito bem diz esse versículo. E essa história de que a nossa valorização vem de Deus, de que Elias precisava, né, entender isso, que o nosso reconhecimento vem de Deus e não dos homens, me faz lembrar de um livro, não é? De um livro que contava a seguinte ilustração. Era a história de um casal de missionários americanos que retornavam para casa após 50 anos servindo a Deus na África. Então, eles estavam voltando para casa, retornando para casa de navio, e eles pensavam o seguinte: puxa, a gente ficou 50 anos lá na África, trabalhando para Deus, servindo a Deus. Quando a gente chegar agora lá no nosso país, na nossa cidade, quando nós voltarmos para casa, a gente vai encontrar lá uma recepção calorosa, uma recepção de pessoas que reconhecendo tudo que nós fizemos aqui na África durante 50 anos. Então eles tomaram o navio e foram para o seu local de origem, para a sua casa, para a sua cidade de origem. E aí, quando eles estavam quase chegando lá ao porto, né, eles perceberam que havia de fato uma banda de música, havia muita gente num ambiente festivo, bandeiras sendo lá, as bandeiras sendo portadas, enfim, as bandeiras sendo lá desfraldadas, agitadas no ar, né? E então eles estavam convictos de que toda aquela festa era para recepcioná-los. Só que quando eles chegaram ao porto, quando eles desceram do navio, eles perceberam que aquele ambiente festivo já havia acabado. Só tinha papéis picados lá por aquela redondeza, o povo, aquela multidão já tinha se retirado, e aí eles, muito decepcionados, o casal conversando entre si, o esposo disse assim: puxa, e a festa que prepararam para nós? Já acabou? E a esposa, então, muito sensata, disse: não, a festa não era para nós, era para aquele povo que estava ao nosso lado no navio, que estava todo com trajes imponentes, com ternos, com fraques, enfim. Então, a festa não era para nós. E aquele moço, então, aquele missionário disse assim: puxa, mas eu pensei que ao voltarmos para casa, que nós fôssemos recebidos com honra, depois de termos ficado 50 minutos lá, servindo a Deus na África. Eu pensei que ao chegarmos a casa, que fôssemos recebidos com honrarias, com festa. E aí então aquele missionário que acabara de voltar do campo disse para sua esposa: olha, estou decepcionado com Deus. Estou decepcionado com Deus. Você fica aí, conversa com Deus. Fique aí, conversa com Deus. Fique aí, converse com Deus, com o seu Deus, porque você precisa obter dele a resposta. Então, o missionário saiu, foi dar uma volta pela cidade
E então ele disse para